Olá, a graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso maravilhoso Senhor e Salvador. Amém? Mais uma vez estamos aqui, juntos e juntas, para estudarmos a Palavra de Deus. Mais um estudo bíblico da EPI de Engenharia Regular, aqui neste canal abençoado no YouTube. Eu quero orar com você neste momento e vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus a mais uma leitura da sua palavra e o estudo para a compreensão de tudo aquilo que Deus quer de nós no nosso dia a dia. Vamos orar? Pai bondoso, Deus de eterna graça, poder e glória, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos vivos e com saúde, de poder ler a Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, nesta hora, é a nossa humilde petição. Através do Teu Santo Espírito, ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da Tua palavra. Pedimos a Ti esta bênção, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Visita também, ó Pai, todos os lares que nos acompanham, pai, mãe, filhos e filhas, ó Deus, vovó, vovô, titio, as tias, ó Pai, todos os familiares, cada lar aqui representado, ó Pai, visita com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua santa presença. Leva, Senhor, salvação, paz, cura, libertação, ó Deus. A nossa humilde petição a Ti. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meu irmão, minha irmã, dando continuidade no livro de Atos, hoje o capítulo 12. Quero ler rapidamente com você do primeiro versículo ao 25. Atos 12, do 1 ao 25. Hoje sobre o tema Deus reverte a situação. A palavra de Deus diz assim na minha tradução, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te, levanta-te depressa. Então as cadeias caíam-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse mais, põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real que se poderia fazer por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca?
Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém esses, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar a favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra era abastecida do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu-se de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não havia dado glória a Deus e comido vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpria a sua missão, voltaram de Jerusalém levando também consigo a João, apelidado este de Marcos. A leitura é um pouco grande, mas necessária para compreendermos aqui o contexto deste tema, desta breve lição, na verdade, desse breve estudo. Deus reverte a situação. O livro de Atos é o relato das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja primitiva. E isso pode ser visto especialmente na dramática prisão aqui que acabamos de ler, prisão de Pedro. Parecia que Pedro não tinha como escapar da prisão ou desta situação armada para ele. O que a pequena e pouco influente comunidade de Jesus, ou comunidade de fé, poderia fazer contra o poder armado de Roma? Diga para mim. Os crentes se reuniam para orar em favor de Pedro, pois acreditavam no poder da oração. Matthew Henry, um grande estudioso da Bíblia, ele afirmou certa vez que é com orações e lágrimas que a igreja luta contra os inimigos a favor dos amigos. Lindo isso, não? Será que nós temos realmente nos reunido em oração para orarmos uns pelos outros? Não só você aí onde você está, eu aqui, mas na igreja, na casa de alguém, em algum outro lugar. Temos feito realmente essas reuniões de oração para buscarmos a face do Senhor, conclamarmos o seu milagre em nosso favor, em favor de alguém, enfim. A pergunta fica no ar e ela precisa ser respondida dentro do nosso coração. Alguns pontos eu quero conversar brevemente com você nesse estudo. Atos 12, de 1 a 25, Deus reverte a situação. Primeiro, a quem dirigiam a oração? A quem? Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Incessante, ou seja, não terminava. Houve um começo, mas não terminava. Dia após dia, momento após momento. Oração incessante em favor de Pedro. Os crentes dirigiam seu clamor a Deus, o soberano Senhor. Meus irmãos, orar é falar com aquele que está no trono, que tem poder, autoridade e controle sobre todas as coisas, sobre o universo. Segundo o ensino que fica para nós nesta passagem bíblica, quem são aqueles que oram? Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte de quem? Por parte da igreja em favor dele. A igreja orava em favor de Pedro.
A igreja ora a seu favor, a igreja ora em meu favor, e louvado seja Deus por isso. Devemos orar uns pelos outros. Esse é o papel da igreja. A igreja estava reunida para orar em favor de Pedro. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, impossíveis, mas a igreja insistia em oração. Terceiro ensino que fica para nós: por quem eles oravam? Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. Por parte de quem? Por parte da igreja. Em favor de quem? Em favor de Pedro. Os crentes oravam por Pedro, seu líder. Oravam quando, do ponto de vista humano, só um milagre divino poderia livrar o apóstolo da morte. Devemos orar pelas causas perdidas e impossíveis, porque Deus é o Deus do impossível. Quarto ensino que fica para nós ao lermos essa passagem bíblica: como eles oravam. Como que eles oram? Versículo 5 ainda do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Os crentes oram de forma incessante, ininterrupta. Eles não desistem, eles não duvidam, eles não se cansam. Permanecem bombardeando os céus, agarrados a Deus como Jacó. Lembra da passagem? E é com esse senso de urgência e perseverança que devemos orar. Havia naquela ocasião duas comunidades, o mundo e a igreja, cada um fazendo o uso das suas armas. O mundo, as hostes malignas, as setas do mal. E a igreja, joelho no chão, pensamento voltado a Deus, clamando por um milagre na vida do líder daquela igreja, o apóstolo Pedro. De um lado estava o poder da espada e da prisão. Do outro, a igreja em oração. Aleluia! A igreja, meus amados irmãos e irmãs, é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Você crê assim? Louvado seja o nome do nosso Deus, que escuta o nosso clamor, que escuta o clamor da sua igreja. Anos mais tarde, Pedro escreveu sua primeira carta e possivelmente relembrando essa experiência tão gloriosa vivida ali naquela prisão. Registrou: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Deus reverte, sim, qualquer situação. Amém? Assim como foi com Pedro, assim como foi naquela comunidade de fé, naquela igrejinha, igreja primitiva, tudo começando. Assim é na sua, assim é na minha, assim é na nossa vida como igreja. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, não se esqueça. Hora que tudo vai melhorar, hora que melhora, busque a Deus, busque com fé. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por estar conosco em mais um estudo bíblico aqui na IPI de Engenheiro Goulart. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, até semana que vem.